você já sabe, a gente adora quando você participa do programa com a gente. Manda pra cá sua sugestão de pauta, denúncia, flagrante, é muito fácil, gente. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo pro nosso WhatsApp no 992258767. Ou entra aqui, ó, na nossa página do Facebook, que a gente mostra sempre aqui no nosso telão. Aproveita, interage com a gente, manda sua sugestão, sua opinião. A gente também coloca no Facebook mais detalhes das reportagens, como endereços, telefones, como entrar em contato com as autoridades. Fique à vontade, aproveita, vai lá e curte, que a gente adora. Agora vamos lá para cima com o RC Cop e saber das informações de tempo e trânsito nesta sexta-feira na nossa cidade de Manaus. Bom dia, Deilson! Oi, Dani, bom dia para você, bom dia também para o papai, para a mamãe, para a criançada e um bom dia especial também, Dani, para o André Andrade, que mora no Nova Cidade, na Zona Norte, e que todas as manhãs acompanha o Manhã no Ar. Um abraço forte não só para ele, mas para todo mundo também no Nova Cidade que curte o Manhã no Ar. Dani, o Instituto Climatempo prevê 6 milímetros de chuva para hoje. A probabilidade para que isso ocorra é de 60%. A umidade relativa do ar é de 80%. A temperatura no momento é instável, mas a máxima pode alcançar 32 graus centígrados e a mínima 24. O tempo é muito gostoso, como Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, mostra neste momento. Tempo aberto, que este sol possa iluminar a sexta e, é claro, o início de fim de semana de todo mundo que acompanha o Manhã no Ar e, é claro, de todo mundo também que mora na nossa cidade, no nosso estado do Amazonas. Eu, Alex Gomes, e o comandante Sérgio Eduardo Gomes, nós viemos aqui na Cachoeirinha. Vamos lá para baixo, Alex. Depois deste sol lindo, maravilhoso que o Alex Gomes mostrou para a gente veio para cá para mostrar exatamente o movimento aqui no Terminal 2, na Cachoeirinha, na zona sul da capital do Amazonas. O movimento não é tão intenso ainda, como o Alex fecha para mostrar aí. O Terminal 2 que passa aí pelo processo de revitalização. Então foi feito exatamente esse Terminal 2 improvisado aqui na Cachoeirinha. A gente vê que o movimento não é tão intenso ainda, mas aí os ônibus chegam por ali para tentar apanhar as pessoas que esperam os coletivos para tentar se deslocar para os seus trabalhos. A gente sabe que o tumulto é um pouco grande, muita gente ainda desencontrada, né? Onde pegar o seu ônibus, para onde sair, enfim. Mas aos poucos a população vai, sem dúvida nenhuma, se adaptando a este terminal improvisado que a gente mostra aí as imagens do Alex Gomes aqui na Cachoeirinha, na zona sul da capital do Amazonas. Dani. Adeilson, então esse aí é o Terminal 2 improvisado, né? Enquanto o outro, que tem aí um prazo de mais 100 dias para ter a obra concluída, ele está onde? Eu não consigo localizar daqui onde é o terminal, onde as obras já estão acontecendo. Mostra pra gente exatamente aonde. Aí, né? Essa foi, a gente já vê que já foi tudo derrubado. Quem passa aí pela rua não consegue ter essa visão, porque tem os tapumes, né? Que são naturais de obra, tem que fazer, até por uma questão de segurança, para salvaguardar as pessoas que transitam. Então, ele foi completamente isolado, pelo que a gente está vendo, e dentro já foi tudo destruído, é isso? Exatamente, Dani. Tudo já foi completamente destruído. A gente observa ali embaixo alguns operários, pelo menos 2 operários ainda ali no início desta manhã, alguns chegando ainda para iniciar o trabalho mais uma vez, por mais um dia, aqui no processo de revitalização do Terminal 2 na Cachoeirinha, e algumas máquinas. O comandante Sérgio Eduardo Gomes vai complementar o nosso 360 aqui para a gente mostrar que lá dentro ali do terminal, desse velho terminal, existem algumas máquinas ali, ó. 1, 2 máquinas. O Alex fecha aí para trazer bem detalhes, uma demonstração clara, uma ilustração de que o trabalho realmente está muito afinco, está bastante sério aqui no Terminal 2, na Cachoeirinha. Dani. Me chama a atenção também é que não ficou pedra sobre pedra, né? Nada vai ser aproveitado daquele antigo terminal, que não é de hoje, há muito tempo já demandava de uma reforma e, na verdade, o que a gente vê não é nem uma reforma, é uma reconstrução realmente, né? É um projeto completamente novo que os usuários do sistema coletivo que passam aí pelo Terminal 2, que é fundamental, né? É o último ali, antes do Terminal 1 e do 0, que é considerado a Praça da Matriz, o final, circula muita gente, é de grande circulação, talvez por isso essa confusão toda que a gente vem mostrando, pessoas que ainda não têm informação, perdendo ônibus, complicado.
a SMTU já avisou que existem agentes ajudando as pessoas a encontrar aí a solução. Tem gente que diz que não é suficiente. A gente continua acompanhando através do jornalismo essa situação aí de quem usa o Terminal 2. E agora o Adeilson mostra de cima que as obras já estão adiantadas, né? Pelo menos tudo que existia antes já não está mais ali. O terreno já está preparado para receber, então, um novo projeto. É isso, né, Adeilson? Exatamente, está aí, o Alex mostrou antes ali o povo, né, cidadão esperando o ônibus, e agora aí realmente, como você falou, não tem pedra sobre pedra aqui, realmente totalmente devastado para que a construção do novo terminal da Cachoeirinha possa iniciar. E tomara que realmente seja um trabalho muito afinco aí, que tudo isso seja para beneficiar o nosso usuário do transporte coletivo, que é tão sofrido, né, Dani? Mas enfim, tomara que melhore a situação, principalmente de quem utilizava e utiliza o Terminal 2 aqui da Cachoeirinha, na zona sul da nossa cidade. Dani. Obrigada, valeu, Adeilson. A gente então aguarda vocês daqui a pouquinho aqui no Manhã no Ar, em outro ponto da cidade. Até já. Até já, Dani. Terminal 2 aí, que a gente sabe, tem aí um prazo de 100 dias para ficar pronto. Tomara que dê tempo, que a população possa usar o novo terminal o mais rápido possível. Mudando de assunto, um incêndio na madrugada de ontem destruiu 5 boxes na Feira do Fuxico, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo, que começou por volta das 8h30 da noite, teria sido causado por um curto-circuito que acabou se espalhando, já que todos os boxes são interligados pela mesma fiação elétrica. 3 viaturas dos bombeiros e 5.000 litros de água, olha só, foram utilizados para atender essa ocorrência. Apesar do susto e dos prejuízos que foram grandes, ninguém ficou ferido, ainda bem. E a maternidade Ana Braga passou ontem por uma vistoria do Sindicato dos Médicos do Amazonas. A fiscalização foi feita após denúncias sobre a infraestrutura, atendimento e condições de trabalho do hospital. Nós vamos conversar agora com o Márcio Azevedo, que traz mais detalhes para a gente sobre o resultado dessa visita. Bom dia, Márcio. Bom dia, Daniela. Bom dia a você que está conosco. Realmente, essa visita foi feita pelos sindicatos médicos e MEAM e o presidente está aqui conosco agora essa manhã para trazer qual foi o resultado dessa vistoria na Ana Braga. Doutor Mário Viana, o que foi constatado e o que você já pode dizer que vai ser mudado lá depois dessa visita? Bom, o que nós constatamos é que uma série de problemas inicialmente queixados pelos médicos, né, foram solucionados, né, de forma bastante efetiva. A gente acha que a visita por si só, até mesmo antes de acontecer, já dá bons resultados. E essa é a ideia, que a gente discuta os problemas de cada unidade e encontre as soluções. O problema da superlotação, que é um problema quase que crônico nas unidades de emergência e urgência de Manaus, né? Ontem me parece que houve algum controle desses pacientes e nós tínhamos uma situação mais amenizada. E esse é um problema que traz muito transtorno para a prática médica, você não ter um espaço físico adequado, pacientes em corredores, e para você fazer o seu exame, fazer o seu atendimento de forma adequada, né? Então isso também foi controlado. Doutor Mário, na verdade vocês vão lá para atender um anseio do médico, mas acaba beneficiando a população. Não há a menor dúvida. É preciso que a população entenda que quando a gente pede melhores condições de trabalho para o pessoal da saúde, médico, enfermagem, etc., a gente está visando uma melhoria na qualidade do atendimento. Isso vai refletir com certeza nessa qualidade. Bom, essa denúncia vocês já foram ontem, confirmaram. O que tem agendado? Quais são as próximas unidades? Com que frequência vocês devem fazer essas vistorias e fiscalizações? Bom, nós estamos pretendendo fazer pelo menos 2 vistorias por mês, né? A próxima unidade a ser visitada, com certeza, será uma unidade também com problemas bastante impactantes, que é o João Lúcio, né? E até o final do ano nós pretendemos visitar uma série de outras unidades, outras maternidades também, pronto atendimentos, e buscando não confrontar com a Secretaria de Saúde, mas sim encontrar soluções para as condições de trabalho e levando exatamente isso que a gente conversou, uma melhoria da qualidade da assistência médica à população. O senhor falava que o principal problema apontado é a superlotação, mas a gente tem outros nesse ranking. O senhor falava de falta de segurança. O que tem mais preocupado a categoria e que tem chegado ao sindicato? Bom, a questão da segurança é um problema também crônico, né?
até de forma cômica, nós tivemos nessa visita lá à maternidade Ana Braga, enquanto a visita se procedia, o retrovisor do carro da nossa jornalista foi roubado, né? Fica aqui então essa queixa para a direção da maternidade Ana Braga. O outro problema são exatamente a manutenção, né? Os equipamentos de forma adequada para que o profissional não seja surpreendido, né? Com falha nesses equipamentos e ter o seu trabalho prejudicado, né? A gente vai analisar o relatório, existe um problema com relação aos equipamentos de anestesia, vai tratar disso com muito cuidado junto com o secretário oportunamente. Doutor Mário, a Daniela quer fazer uma pergunta? Diga, Daniela. Eu tô vendo que o doutor Mário está sem o fone, eu queria que você reproduzisse para ele. Por favor. Justamente nesse momento que ele fala de manutenção de equipamentos, né? Na maternidade Ana Braga foi um local que há bem pouco tempo atrás, coisa de um mês, um pouco mais que isso, a gente mostrou aqui a denúncia de uma maca que quebrou durante o procedimento de um parto. A gente tem até imagens para mostrar novamente agora para quem na época não ficou sabendo desse assunto. Como é que foi avaliada essa questão da manutenção de equipamentos de um modo geral, das macas de uma forma mais específica? Doutor Mário, o que ela pergunta é como é que foi avaliado a condição dos equipamentos dessas unidades. Ela citou o exemplo daquele caso da paciente que caiu da maca, justamente na maternidade fiscalizada por vocês, Ana Braga. Como é que vocês avaliaram isso? Como é que estão esses equipamentos? Então, de uma forma geral, nós notamos, como disse inicialmente, uma melhoria de tudo que se havia detectado como deficiências, como pendências dentro da unidade maternidade Ana Braga, né? Agora, nós vamos analisar todas as anotações, material fotográfico, para elaborar um relatório detalhado para que a gente possa realmente buscar esse entendimento junto com a Secretaria e a direção da unidade. Aproveitando falar de maca, rapidamente, doutor, a gente tem esse problema de macas sendo retidas em hospitais do SAMU. Isso é um problema, né? Isso é um problema gravíssimo, né? E ainda ontem eu tratei desse assunto com algumas autoridades da saúde e a proposta, ou melhor, se colocar a culpa no SAMU, que era o que fazia a defesa dos colegas do SAMU, que fazem um trabalho maravilhoso nessa cidade, né? E já está se querendo colocar que o SAMU está levando em excesso pacientes para os pronto atendimento ou para os prontos socorros. A obrigação do SAMU é receber esse paciente em via pública, na maioria das vezes, num atendimento extra-hospitalar. E esse paciente que precisa, de fato, de um atendimento intra-hospitalar, ele tem que ser introduzido na unidade de saúde. Nós não podemos querer buscar alternativas mágicas, né? Então esse é um problema sério, demonstra realmente que nós temos uma crise na saúde, não só do Estado, mas do Brasil, né? E que se falar agora em redução dentro de um caos desse, né? Eu acho muito perigoso realmente. Doutor Mário Viana, muito obrigado pelas informações. Doutor Mário Viana, que é presidente do Sindicato dos Médicos. Eu volto com você, Dani. Obrigada, Márcio. A gente também volta com você daqui a pouco, outras informações. Obrigada aí para o doutor Mário Viana pelas informações. E por falar sobre esse assunto, a nossa produção recebeu denúncias de usuários do Sistema Único de Saúde sobre a falta de leitos no Hospital Pronto Socorro João Lúcio. Funcionários do SAMU afirmam que é comum ambulâncias ficarem paradas por até 6 horas, gente, sem poder sair para realizar novos atendimentos. Sabe por quê? Olha só que absurdo. As macas ficam presas, sendo usadas pelo hospital como se fossem leitos. E a situação fica mais grave nos fins de semana. Vamos ver. Ambulâncias paradas por mais de 2 horas. As imagens de celular mostram pelo menos 3 estacionadas na porta da emergência do Hospital João Lúcio, na zona leste de Manaus. E segundo os socorristas, essa situação é bastante comum. Não, se não tiver maca, para, a gente não trabalha. É o que eles fazem, segura a maca dentro, consequentemente a gente não pode ter paciente, então a gente precisa reter a maca. Está muito lotado aí? Ou é todo fim de semana mesmo, a pouco de semana? Não tem leite? Agora não tem mais cidade de fim de semana mais não. É a semana inteira, qualquer dia agora, dependendo da situação, é lotado. Nossa equipe não conseguiu autorização do Hospital João Lúcio para entrar, mas relatos são de que os pacientes ficam nos corredores por falta de leitos, sem atendimento apropriado. E a situação é essa todo dia por aqui. Nesta foto feita pelo familiar de um paciente, as macas aparecem na sala de espera. Esta outra mostra a fila no corredor. O cenário incomoda e revolta quem procura atendimento no hospital. Tá tudo no corredor, aí tem gente que tá até por lá de trás, lá que lugar onde que os médicos atendem, tá tudo com maca aí. Tudo com maca. Não tem leito suficiente para esse povo todo que está aí dentro, entendeu?
As pessoas não é que estejam sendo maltratadas, é falta de responsabilidade do governo, no caso, né? A diretora de enfermagem do SAMU confirmou a situação. Segundo ela, quando o atendimento no João Lúcio sobrecarrega, as ambulâncias ficam paradas. Os socorristas chegam a esperar macas por mais de 6 horas. Uma vez retido o material, maca, prancha, o material que a gente utiliza para atendimento, a gente não tem como atender outra ocorrência enquanto não resgatar esse material. Os finais de semana, que são o índice maior de ocorrência, sexta, sábado, domingo, é que a gente tem maior retenção de macas. Num domingo de manhã, a gente tem uma média de 10 a 12 ambulâncias paradas com material retido nos hospitais. O novo secretário de Saúde do Amazonas admitiu a falha, mas para ele não faltam leitos. O problema é no perfil dos pacientes que procuram atendimento na unidade. Ali é um pronto-socorro para atender trauma, urgência, emergência, clínica e cirúrgica. Paciente crônico, o renal crônico, o diabético, o pneumopata, esse tem que receber um outro tipo de atendimento. É claro que ele vai para lá, primeiro porque não foi orientado ao longo do tempo, nem a sua família. Segundo, porque ele sabe que lá vai ser atendido. Ele chega, ele vai ser atendido e acaba sendo internado. Ninguém, em sã consciência, dá alta para um paciente, mesmo que crônico, com uma doença agudizada. E aí fica formando aquela marca que tem lá no 28, no Platão. Pedro Elias disse ainda que vai contar com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e afirmou que é preciso organizar o fluxo do atendimento no hospital. Esse trabalho ele vai ser de médio para longo prazo, mas ele vai existir. É outro compromisso que eu estou assumindo aqui. Nós vamos reestudar esse fluxo. É claro que há necessidade de um hospital de grande porte para dar apoio a esse pronto-socorro, como existia antigamente. Eu espero que o Zona Norte, que deverá estar na nossa pauta em breve, um hospital novo, possa atender isso. Mas, paralelo a isso, nós temos que rediscutir o fluxo desses pacientes e eu vou fazer isso com a Secretaria Municipal de Saúde. Enquanto o problema não é resolvido, a população resta esperar. A gente acompanha, então, esse trabalho do novo secretário Pedro Elias sobre a readequação desse fluxo. O fato é que não dá para ambulâncias que poderiam estar socorrendo pessoas estarem ali paradas porque as suas macas servem de leito. Então, aí, se as pessoas da rede básica de saúde e dos hospitais de atendimento dos pronto-socorros não têm esse entendimento, algo tem que ser feito, esclarecimento para a população, para os próprios médicos que possam encaminhar, então, casos menos graves para outras unidades de saúde. O que não pode é pacientes graves, ficarem esperando desse jeito que foi reportado aí, mostrado na reportagem da Samira. E o antibiótico conhecido como bezetacil, usado para tratar vários tipos de infecções, está em falta, tanto no setor público quanto no privado em todo o país. A crise de abastecimento, que segundo o Ministério da Saúde é provocada por escassez de matéria-prima, tem preocupado médicos e pacientes aqui no Amazonas. A penicilina benzatina, conhecida como bezetacil, está escassa na rede pública e quase não existe mais nas farmácias. O remédio começou a faltar no Brasil depois que houve dificuldades para a compra da matéria-prima, que é importada, para fazer a penicilina benzatina. A Anvisa teve que liberar a compra por parte de outros fornecedores e somente há algumas semanas os laboratórios voltaram a produzir o medicamento. A escassez atingiu todo o território nacional. A bezetacil é usada principalmente para o tratamento da sífilis, doença infecciosa transmitida pelo sangue, pelo ato sexual ou da mãe infectada para o bebê durante a gestação ou parto. Os sintomas mais comuns são feridas na área genital, manchas vermelhas, febre e dor de cabeça. Na fase mais grave, a doença pode atingir o sistema nervoso central e causar lesões na pele e nos ossos. A doença pode ser tratada com outros medicamentos, mas no caso da sífilis congênita, somente a bezetacil garante que a doença não passe da mãe para o bebê quando a paciente está grávida. No ano passado, foram diagnosticados quase 1.100 casos de sífilis em todo o estado. Destes, 300 em gestantes e cerca de 100 casos de bebês que contraíram a doença da mãe. E por conta disso e do baixo estoque do antibiótico, a Fundação de Medicina Tropical está tratando as gestantes como prioridade. Porque no caso da gestante, a preocupação é maior, uma vez que pode comprometer a criança, causando o que a gente conhece como sífilis congênita. Pacientes com sífilis, que também são diagnosticados com HIV, também recebem o tratamento com esta penicilina. O presidente do grupo de acolhimento explica que o inconveniente é que só existem em Manaus
frascos com uma dosagem menor que a recomendada e são necessárias mais injeções para completar o tratamento. É desconfortante até mesmo para um paciente que ele recebe diagnóstico de sífilis e ele tem que tomar esse medicamento e aqui na fundação tem de 600, né? Então levar 4 furadas é desconfortante, mas é melhor levar 4 furadas do que, né, ficar sem o tratamento. A Secretaria de Estado de Saúde informou que aguarda o envio do remédio para Manaus. O Ministério da Saúde deveria ter distribuído aí o Bezetacil no prazo de até 15 dias, mas até agora as doses não chegaram por aqui. Vamos então voltar a ver como é que está o trânsito direto do RC Cop com o Adeilson. Olá, Adeilson. Olha só, um acidente. O que aconteceu aí? Dani, foi uma colisão envolvendo este carro que o Alex mostra aí embaixo e um motociclista. Detalhe, esse carro aí está na contramão. O comandante Sérgio, o Alex já tentou o que aconteceu, mas na verdade esse carro entrou na contramão aí, acabou colidindo com o motociclista, mas aparentemente o motociclista não sofreu danos muito graves, até porque agora há pouco ele continuava ali, mas o dono do carro e o próprio motociclista acabaram tirando a moto ali do meio, que se envolveu com este carro no acidente, e a moto foi tirada de lado. E agora o carro também já sai neste momento. A gente teve um problema, agora a operação está me informando que a gente voltou, então, com a Adeilson. Olá, Adeilson, você me escuta? Perfeito, Dani. Onde é que a gente está? Qual é a rua, hein? Avenida? É aqui na Avenida Grande Circular, Altasmirim, na zona leste da capital do Amazonas. O carro preto está ali do lado, ele já saiu, inclusive, da contramão e já encostou ali no lado direito, aqui na Avenida Grande Circular, na zona leste da capital do Amazonas. Quem está em casa acompanhando Manhã no Ar, para a gente localizar este trecho exatamente aqui, que compreende a maternidade Ana Braga até a chegada ali da bola da Samsung em direção ao Distrito Industrial. Foi deste trecho aqui, entre a maternidade Ana Braga e a bola da Samsung, que aconteceu essa colisão envolvendo o carro de passeio e a motocicleta. A gente reitera que o carro estava na contramão, mas neste momento o carro foi retirado do local, já foi colocado do lado direito aqui da Avenida Grande Circular, da pista, até para liberar o fluxo de veículos, que é bastante lento, como Alex Gomes mostra neste momento, principalmente para quem vem ali da Zona Leste, do São José, do Tancredo Neves, enfim, em direção aqui à bola da Samsung, o trânsito é bastante lento aqui na Altasmirim, que é a popular Grande Circular, na Zona Leste da capital do Amazonas. Então, o condutor que puder evitar este daqui a pouquinho aqui da Zona Leste, é bom que evite aqui a Grande Circular em direção ali à bola da Samsung, porque a retenção ainda é considerável devido a esta colisão envolvendo o carro de passeio e o motociclista. Mas os dois, tanto a moto quanto o carro, já foram retirados ali do local pelos próprios condutores, mas o trânsito ainda sofre exatamente com essa situação. Dani. É impressionante, né? Tem um ponto de retenção e rapidamente também pela hora, agora 6 horas e 53 minutos, as pessoas começam a sair de casa, é uma área de grande circulação, começam a sair já para ir para os seus trabalhos e aí rapidíssimo acontece isso daí, o trânsito fica lento, engarrafado. Então se você vai pegar esse caminho, agora já começa a ser liberado, como a nossa equipe aí no RC Cop mostrou, o Alex Gomes, o Adeilson, o comandante Sérgio. Na verdade, esse carro foi retirado e o trânsito em alguns minutos deve voltar, então, ao normal. Quem está em casa agora pode daqui a pouquinho já pegar o Altasmirim tranquilamente, né, Adeilson? Exato, lá pelos 7, 10 minutos, Dani, o trânsito por aqui já vai estar tranquilinho, até porque o carro de passeio e a motocicleta também já foram retirados ali do meio da pista, foram colocados no lado direito e o fluxo, como não é tão intenso, devido aí até às férias escolares e de muitas pessoas também, então o fluxo de veículos não é tão intenso aqui na Altasmirim, principalmente em direção ali ao Distrito Industrial. Mais ou menos uns 5, 7 minutos, o trânsito realmente vai voltar à sua normalidade aqui na Altasmirim, um trecho que compreende a maternidade Ana Braga até a chegada da bola da Samsung, Dani. Agora, Adeilson, você não viu nenhum agente de trânsito não, né? Porque a pergunta que não quer calar é o que esse carro fazia na contramão numa avenida dessa, uma hora dessa, né? Exatamente, isso que nós nos questionamos aqui, eu, comandante Sérgio, perguntei para o comandante o que ele achava do Alex, então a gente não chegou a uma conclusão que realmente o carro estava na contramão aqui na Altasmirim.
não deu para entender, não sei se o cara fez uma freada brusca ou ele deveria vir em alta velocidade, vinha da Zona Leste ali em direção ao Distrito Industrial, vai ver que a moto se meteu na frente dele, tentou frear e aí acabou derrapando, girando na contramão, enfim. São conclusões, é claro, que a gente tira, mas são conclusões exatamente pelo senso comum, não algo concreto, mas realmente o carro estava na contramão aqui na Altasmirim, mas graças a Deus ele já foi retirado do local. Aparentemente não houve aí nada de tão grave, principalmente com o condutor da motocicleta, até porque ele próprio caiu ali, o condutor da motocicleta, mas ele levantou e com a ajuda do próprio condutor ali do carro de passeio, eles dois tiraram a moto aqui do meio da pista, colocaram ali no lado direito e depois o condutor do carro também fez a mesma coisa com o seu veículo, colocando do lado direito. Graças a Deus, aparentemente, não houve nada de grave com a integridade física, tanto do carro de passeio quanto com o condutor da motocicleta, e o trânsito realmente ficou prejudicado, mas daqui a pouco vai ficar muito mais tranquilo aqui na Altasmirim. Dani. Obrigada, Deilson. Daqui a pouco, então, a gente volta com vocês aí de outro ponto da cidade de Manaus. Até já. Agora vamos ao vivo para o estúdio da Rádio A Crítica conversar com o Wilson Lima e com a Adriane Diniz, e agora a gente vai que já estão lá ao vivo também na rádio e agora aqui no Manhã no Ar com a gente. Bom dia, meninos. Bom dia. O que vocês estão discutindo na rádio? Dividam com a gente. A gente está falando aqui, estava acompanhando as informações ainda há pouco com a Deilson Albuquerque sobre o acidente que aconteceu lá na Avenida Grande Circular, mas estamos aqui nos preparando para começar daqui a pouquinho o debate da semana. Toda sexta-feira a gente tem um tema e desta vez nós vamos falar sobre as mudanças nas regras para o parto cesáreo. Essas mudanças começaram a valer a partir dessa semana, nós já conversamos com especialistas sobre o assunto, mas é algo que deixa principalmente as mulheres grávidas nesse momento preocupadas, né, de se vão poder ou não escolher se querem ter o parto cesáreo, o parto normal, até onde vai esse direito de escolha na maternidade pública, na maternidade particular. E para conversar sobre esse assunto, nós vamos receber vários especialistas, ginecologistas, obstetras, diretores de maternidades públicas particulares, presidente do Sindicato dos Médicos também, para discutir essa questão, que pode, o que não pode ser feito, até onde vai o direito da mulher de ter a escolha de fazer o parto da maneira que ela acha mais adequada, se sente mais segura, ou se essa escolha vai depender apenas da indicação médica, se há necessidade ou não. Muitas mulheres querem ter o direito de escolher, então a gente vai debater esse assunto daqui a pouco. Você sabe que a gente também tratou, primeiro desse assunto aqui na rádio, né? Foi um assunto que circulou aí nas mídias nacionais, a gente discutiu aqui na rádio. No dia seguinte a gente trouxe também a presidente da Associação, né, de Obstetrícia e Ginecologia. Isso causa muita polêmica, inclusive eu sou mãe, a Adriane não é ainda, o Wilson é homem, né? Ele não tem essa sensação aí do parto, mas a gente vem discutindo muito na redação como é que, se o Estado até que ponto pode intervir ou não, se isso é uma escolha da mulher, se está intervindo de uma maneira mais direta numa relação médico-paciente. Adiantando já aí a discussão de vocês, a presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia já adiantou que, na prática, vai continuar, né, muito forte essa relação entre médico e paciente, apenas uma conscientização para que se diminua o número de partos cesariana, né? Mas é um assunto que palpita, inclusive foi recorde aqui no Manhã no Ar, em número de perguntas, em número de acesso na internet, audiência no horário, inclusive, porque todo mundo quer saber, né? Interfere na vida de todo mundo, né, gente? Há muitas dúvidas, até porque há uma nova determinação de que os planos só podem receber pelo parto cesáreo se houver anteriormente uma indicação do médico de que a paciente tem que fazer uma cesárea, que ela não pode ter o parto normal. E nos casos excepcionais, como é que ficam? Se a mulher precisar fazer um parto cesáreo ali, como é que fica essa situação? Ainda há muitas dúvidas com relação a isso e são essas dúvidas que a gente vai tentar dirimir nesse debate. Agora, vocês têm também, antes de começar o debate, informações aí sobre política, isso? Exatamente, porque ontem na Câmara foi aprovado mais um capítulo da reforma política. E essa aprovação trata do limite de financiamento das campanhas e também do tempo de campanha que é realizado pelos candidatos. Hoje, por exemplo, só para destacar alguns pontos dessa aprovação de ontem, empresas concessionárias como emissoras de TV e companhias telefônicas não podem fazer contribuições para as campanhas.
Com essa nova proposta, está também proibida o financiamento ou a contribuição por parte de empresas que tenham contratos de obras com órgãos e entidades da administração pública. Aí, nesse ponto, houve uma grande discussão, houve um grande debate, porque a gente sabe hoje que são essas empresas as maiores patrocinadoras de campanhas políticas. Também houve um ponto importante aprovado ontem, que é sobre o tempo, né, de campanha. Hoje, os candidatos atualmente têm 90 dias para fazer a campanha na televisão e no rádio, e 45 dias, 90 na TV e 45 no rádio, isso até o primeiro turno. Com a nova proposta, a redução vai para 45 dias de campanha, sendo apenas 35 de TV e rádio. Enfim, mas esse é um caminho ainda muito longo, porque ainda serão apresentadas as emendas, estão sendo apresentadas, e elas devem ser votadas na terça-feira. E ela deve ser também discutida no segundo turno ainda na Câmara, e isso depois de 5 sessões, depois de 5 reuniões na Câmara. Depois que aprovar o segundo turno, vai para ainda em 2 turnos. E é um esse caráter de discussão, né? São 2 discussões pelo menos, e a reforma está sendo votada por partes. Então, depois que votar o texto principal todo, ir para o Senado, se por um acaso lá no Senado tiver alguma alteração, volta para a Câmara e faz tudo de novo. E nas mudanças nas leis eleitorais, elas passam a valer somente 1 ano depois de ter sido aprovada. Então, ou seja, para a eleição do ano que vem para a prefeitura não estaria valendo, não mesmo estaria que valendo, saísse em tempo recorde. Mesmo que eles discutissem, acelerassem toda essa discussão, não estaria valendo para a eleição agora de 2016. Meninos, muito obrigada. Boa discussão aí, bom debate aí sobre essa questão dos partos cesariana. Bom fim de semana para vocês, né? Hoje é sexta-feira. Divirtam-se e até segunda. A gente vai se divertir muito na Avenida das Torres. O que é? Me conta. Correr? Tem corrida, olha só. São 2 atletas, esses meus companheiros de trabalho. Obrigada, meninos. Tchau, até segunda. Boa corrida. Até lá, muito obrigado. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre combate ao tráfico de drogas. A Polícia Civil fez ontem a maior apreensão de cocaína desse ano. Alex Reis da Silva foi preso em flagrante com cerca de 300 quilos de cocaína pura, oxi, armas e R$16 mil. A Thea Morel acompanhou essa história. Vamos ver. Nos pacotes, a descrição do produto: brilho. Ao todos foram apreendidos 218 tabletes de cocaína e 370 trouxinhas de oxi. Alex Reis da Silva foi preso em flagrante com parte do material. A polícia também encontrou 2 armas .40 e R$16 mil. O secretário de Segurança Pública acredita que a droga não serviria apenas para abastecer o mercado local. Manaus não tem capacidade de absorver toda essa droga a 100% de pureza. Na verdade, são 3 vezes mais. Então, certamente uma parte desse carregamento iria para outros estados. Foi a maior apreensão de cocaína este ano. Depois de pesada, estima-se que o produto possa chegar a 300 quilos. Agora nós vamos voltar a falar do tiroteio que aconteceu no último domingo no Beco da Boa Sorte, imagina só, né, o nome, no São José 2. Ontem foram presos 3 suspeitos de envolvimento com o crime, que deixou 2 pessoas mortas e 6 pessoas feridas. Os irmãos Luan, Rony de Figueiredo e o menor foram presos na invasão Portelinha, no bairro São José, na Zona Leste. De acordo com a polícia, eles estariam envolvidos no tiroteio que ocorreu no Beco Boa Sorte, no último fim de semana, também no São José. O crime resultou em 2 pessoas mortas e 7 feridas. Com o trio, foram encontrados 3 celulares e 2 trouxinhas de cocaína. A suspeita é que a troca de tiros foi por causa da disputa pelo tráfico na região. E mais notícias de polícia: 140 policiais, inclusive os que trabalham na parte administrativa da Secretaria de Segurança, participaram de uma operação que acabou agora de madrugada. A Operação Pescador 1 começou no fim da tarde de ontem e apertou o cerco a roubos e furtos em todas as zonas da cidade. Os repórteres Samira Benoliel e Renê Silva acompanharam os primeiros momentos da operação, que contou com tecnologia de ponta. 40 equipes de policiais civis e militares estão nas ruas com viaturas descaracterizadas. É uma operação que vai ter grande êxito, né? Vai
vai trazer para a população uma maior tranquilidade, isso vai inibir a bandidagem, com certeza. Agora o secretário já faz de imediato em toda a cidade e a Polícia Civil depois assume por área, mas mudando sempre a localidade. O levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública mostrou que a maioria dos crimes é com motocicletas e carros roubados, principalmente à noite. A operação acontece em toda a cidade e vai contar com a ajuda da tecnologia. O drone, equipamento controlado à distância, vai registrar as imagens de toda a ação policial. Mas ainda é um protótipo e está em fase de testes. Nós temos um monitor que vai ficar à disposição das pessoas que estiverem coordenando, os oficiais que estiverem coordenando as operações. E ele tem uma conexão que pode ser jogada no sistema para todos monitorarem que estiverem envolvidos. E não é só isso. Para controlar a operação, as equipes de policiais vão contar com este aplicativo, que funciona como uma rede social. Assim que acontecer uma abordagem, eles vão enviar para o aplicativo fotos com horário, local e que tipo de ocorrência foi registrada. Tudo online. Esses dados vão parar neste mapa, aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Regional, o CICC. Então, assim, nós acompanhamos no mapa georreferenciado a localização exata de todos os pontos das equipes no terreno, bem como os veículos que estão sendo abordados. Isso nos permite fazer um relatório com imagem e com dados a respeito daquela abordagem. A primeira ocorrência aconteceu logo no início da operação no bairro São José. O motorista desta motocicleta estava sem documento e habilitação e ainda com licenciamento atrasado. O que é importante para nós, ao final, é saber que nós cumprimos a nossa meta de abordar veículos tanto de 4 rodas quanto 2 rodas e também retiramos de circulação algum veículo que porventura seja flagranteado por furto ou roubo. Isso vai acontecer. Para evitar fugas, a segurança vai ser reforçada até no município de Iranduba. Foram quase 600 abordagens feitas por 40 equipes de policiais. Os repórteres Márcio Azevedo e Antônio Domingos mostram pra gente como foi feito, então, esse trabalho. Nas ruas, os policiais fizeram barreiras para revistar todo tipo de pessoa em atitude suspeita. O principal foco eram motociclistas. Isso porque, segundo os levantamentos da polícia, esse é o principal meio de transporte usado pelos bandidos para cometerem os crimes. Abordagens como essas foram feitas em todas as zonas da cidade. Nós vamos continuar o itinerário e parar em outro ponto estratégico para que nós possamos repetir a ação que fizemos agora. A operação também foi a caça de traficantes. Em uma abordagem na Zona Leste, 2 pessoas foram presas com 9 tabletes de droga. Com a operação, a polícia pretende levar um pouco mais de sensação de segurança às pessoas que, principalmente, utilizam paradas de ônibus. Isso porque levantamentos feitos pela Secretaria de Segurança Pública apontam esses locais como um dos principais alvos dos bandidos. Existem zonas da cidade onde o índice de assalto a pessoas em paradas de ônibus chega até 40%. Por isso, a ação vai continuar. Outros desdobramentos da Pescador vão ocorrer até o final do ano. E no fim da operação, agora de madrugada, eu fui até o CICC, para onde as equipes estavam retornando da operação e entrevistei o secretário de Segurança, Sérgio Fontes. Acompanhe só a entrevista. São 2 horas da manhã dessa sexta-feira, eu estou aqui na sala do Centro Integrado de Comando e Controle e vou conversar agora com o doutor Sérgio Fontes, que é secretário de Segurança, sobre essa operação, Operação Pescador. Como é que surgiu essa ideia de abordar as pessoas em carros descaracterizados, doutor Sérgio? Nós estamos trabalhando nessa ideia, Dani, já tem algum tempo. Assim, quando nós iniciamos, por determinação do governo do Estado, do professor Mello, o combate ao crime organizado, as organizações criminosas, com um foco na descapitalização, assim, as grandes apreensões de droga, nós já estamos em quase 4 toneladas. No começo da operação, hoje, no final da tarde, nós apreendemos mais de 300 quilos de cocaína, cloridratos de cocaína, e agora na operação nós apreendemos quase 10 quilos. Nós tínhamos a noção de que existem efeitos colaterais. E um desses efeitos colaterais é quando falta droga nas bocas, os criminosos partem para os assaltos. Então nós temos convivido aí com muitos assaltos de pequena monta, assim, assalto de celular, assalto no ônibus, que inferniza a vida do nosso cidadão. E a segurança pública não está boa,
não está completa se ela não for boa para todo mundo. E nós, então, começamos a pensar no que fazer para atacar a microcriminalidade. O conceito das operações pescador, que são várias, elas são ciclos, é um conceito muito simples. Inverter o que hoje acontece, né? O bandido tem uma tranquilidade muito grande para sair e se deslocar ao local do assalto e voltar armado, e o cidadão fica acuado, com medo. O que nós queremos? Devolver a sensação de segurança para o cidadão e imprimir uma sensação de insegurança ao criminoso. Quer dizer, ele não sabe quando é que vai ser abordado. Justamente por isso que nós estamos usando, né, as viaturas descaracterizadas. Viaturas descaracterizadas com policiais uniformizados e sirene. Fazemos a abordagem ligando a sirene, indicando que é a polícia e realizando as buscas pessoais desde que haja fundada suspeita. Isso hoje funcionou muito bem, foi muito bem recebido pela sociedade, a sociedade quer ver polícia. Nós estamos trabalhando num conceito de... Hoje fizemos, assim, tipo para puxar o carro, para dar o exemplo, fizemos com a secretaria. Todos os policiais que integram a secretaria foram voluntários. Eu, inclusive, falei na reunião que se algum não se sentisse preparado, porque está muito tempo fora das ruas e tal, mas ninguém desistiu. Nós fizemos treinamentos aí ao longo desse tempo, nos preparamos, fizemos treinamento de tiro e o resultado está aí hoje. Nenhum incidente, tudo 100%. Porque muitas dessas pessoas, na verdade, já trabalhavam há algum tempo na área administrativa, é isso? Exatamente. Na verdade, a secretaria ela não é feita para fazer polícia. Ela é feita para que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Bombeiro e o Detran possam trabalhar da melhor maneira possível. Mas nesse momento em que a sociedade do estado do Amazonas precisa da sua polícia, precisa do seu sistema, os colegas não se negaram a fazer mais esse esforço. Então nós vamos fazer hoje, fizemos de ontem para hoje a Operação Pescador 1 em toda a cidade, dividindo em quadrantes, em pequenos quadriláteros e pagando esses quadriláteros para cada viatura descaracterizada atuar junto com a PM. A cidade foi dividida em quantos quadrantes, em quantos quadriláteros? Em 40 quadriláteros. Inclusive o Cacau Pireira. Logo depois da ponte teve um quadrilátero lá para evitar que os criminosos fugissem para aquele outro lado. As operações pescador, elas serão estendidas aí para a zona metropolitana? Certamente. Nós vamos fazer agora, a secretaria fez, 140 homens, 40 viaturas, 40 quadrantes, cidade toda. A partir da próxima semana, nos próximos dias, logo na sequência, a Polícia Civil entra com a Polícia Militar, fazendo por região. Então ela faz a região norte, sul, leste, são 6 regiões. Vamos ter 6 períodos de operação pescador, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí entra a secretaria de novo, sempre com a PM apoiando. Quer dizer, ela não é contínua, pode dizer, necessariamente não vai haver nesse sábado, mas pode ser que tenha, quer dizer, não é avisado, é isso? Sim, o que nós combinamos é o seguinte, pode ser qualquer dia e qualquer horário, desde que não seja o mesmo horário, por exemplo, se eu fiz no horário nós fizemos agora de 18 a 1 da manhã, a Civil vai fazer ou de manhã ou de madrugada. A outra região vai fazer em outro horário diferente. E quando nós pegarmos na Pescador 8, nós vamos fazer em outro horário, para que todos os horários sejam abrangidos. E sempre levando em consideração a estatística, a mancha criminal. Nós levamos em consideração, não é aleatório. Os quadrantes estão determinados de acordo com a mancha criminal de roubo e furto. Ou seja, áreas da cidade que, por estudo, pesquisa estatística, sabe que tem um índice maior de criminalidade. Exatamente. Como é que foi a reação das pessoas que eram abordadas e não estavam acostumadas com essa abordagem de carros descaracterizados? Como é que as pessoas encararam isso? Melhor até do que eu esperava. A importância da imprensa nisso, né? Nós temos assim uma expectativa muito grande que a imprensa nos apoie nessa ideia. Carros descaracterizados servem para o seguinte, basicamente, o meliante nunca vai saber de onde vai vir a sua abordagem. Ele não vai sair e contar, pô, eu posso ser abordado por uma viatura ostensiva da PM, provavelmente ROCAM ou Força Tática, que acontece, mas ele pode evitar vendo a viatura mais na frente. Viatura descaracterizada não, qualquer viatura que parar do lado dele pode ser 3 policiais da Operação Pescador. E isso vai dando, no nosso entendimento, uma sensação de tranquilidade. Hoje nós fizemos cerca de 600 abordagens. Nós tiramos pessoas armadas de faca que estavam assaltando,
nós fizemos apreensão de cocaína, nós apreendemos, eu acho que 18 ou 19, ainda não tenho o balanço total, são 2 horas da manhã ainda, mas apreendemos em torno de 20 a 30 motos, enfim, foi uma noite bem animada e a população gostou muito. Quer dizer, a reação das pessoas ao ser abordada era essa, de dizer, olha, que bom, eu não me oponho a ser abordada, é isso? Atuei como supervisor e a população quer e precisa disso. Nós vimos muitos estabelecimentos, frentistas e tal, apoiando essa iniciativa, porque, na verdade, isso traz de volta para eles a sensação de segurança. É isso que nós queremos. É para isso que serve a segurança pública. E o senhor acha que, especialmente quem assiste a gente agora e é usuário do transporte coletivo, a gente vê uma reclamação muito grande, né, desse número de assaltos que o senhor falou no início da entrevista, de pessoas entrando no ônibus, 3, 4, 5 pessoas levando celulares, o senhor já justificou que é essa questão da compra da droga. O senhor acredita que operações, não só de hoje, mas a continuidade das operações Pescador, inibem esse tipo de crime, o crime que acontece dentro dos ônibus? Veja, esse crime é um crime que rende muito pouco. E o risco assaltante é muito grande de ter um policial dentro e reagir ao assalto ou a própria população se insurgir. Ele só se justifica por conta do tráfico de drogas. Você faz isso para consumir droga. As operações catraca da Polícia Militar irão continuar, ou seja, parar o ônibus, descer, elas não vão parar. Todas as operações que estão vindo até agora continuarão. Mas a Operação Pescador certamente irá contribuir para essa diminuição desses índices. Por quê? Um dos nossos objetivos é abordar pessoas. Você vai passar numa parada de ônibus e ver pessoas suspeitas, nervosas, nós vamos descer do carro e vamos abordar. O senhor nos contou mais cedo que a Homicídios iria aproveitar toda essa estrutura para também atuar nessa operação. Como é que foi a participação da Homicídios? Foi muito positiva, foi proveitosa, inclusive. A equipe do Dr. Ivo foi para o local onde houve a tentativa de chacina, onde tentaram, domingo? Exatamente no domingo, no São José. A intenção dele era cumprir mandados de busca e de prisão, e eles apreenderam em torno de 10 quilos de cocaína e mais algumas pessoas. Então, dentro do contexto da Operação Pescador, por que eles fizeram com a gente? Porque nós tínhamos helicóptero voando, nós tínhamos mais gente na rua, e isso dava a ele condições para ir naquele local sensível, naquela hora vermelha, e naquele momento. E ele se saiu muito bem. Nós fizemos uma apreensão grande. Parece, eu não tenho confirmação ainda, mas parece que outros membros daquela facção criminosa que tentou a chacina foram presos. E isso nos traz muita satisfação. Nós fizemos o que nós nos propomos. Abordar 600 abordagens, nenhum incidente. Eu espero que o nosso pessoal tenha se portado muito bem, como foi hoje, como foi orientado. A população gosta e não deixa de ter um risco, claro, é arriscado, mas nós temos que pagar esse preço para que a população volte a ter o sentimento de tranquilidade, possa usufruir do fruto do seu trabalho com tranquilidade, ter a segurança pública que merece. Então, nos próximos dias, de próximas semanas, se a pessoa estiver andando na rua, mesmo um carro descaracterizado, mas ver, como vocês chamam na polícia, ostensivos, assim como o senhor está, colete indicando que é polícia, deve parar porque faz parte dessa operação. Sim, né? Faz parte dessa operação, nós recomendamos que pare. Claro, é um incômodo, mas é necessário para a segurança de todos. E eu quero agradecer você estar aqui 2 horas da manhã, porque, como eu falei para você mais tarde, se a imprensa não comprar essa ideia, se ela não divulgar, na verdade a divulgação das operações Pescadores é mais importante do que propriamente o resultado que você colhe ali. Porque nós não queremos, por exemplo, prender 200, 300, 400 pessoas. Nós vamos encher o presídio e não vai resolver. Nós queremos é que as pessoas, o criminoso, faça um julgamento de custo-benefício e veja que não vale a pena continuar no crime. Doutor Sérgio, muitíssimo obrigado pela entrevista e boa sorte aí nas próximas operações, que a sociedade tenha, então, essa sensação e, de fato, esteja mais segura. Obrigada. Eu é que agradeço, espero que você descanse um pouquinho até daqui a pouco. Mais ou menos, eu vou para a TV e daqui a pouco eu já vou para o estúdio. Bom. Direto do estúdio, agora a gente já está aqui no estúdio, como eu falei anteriormente, essa entrevista
muito gentil, doutor Sérgio, logo depois da operação. A operação acabou por volta de 1h30 da manhã e a gente acabou indo até o centro lá, onde concentrava o retorno dessas equipes. E mesmo cansado, depois de muitas horas de operação, o doutor Sérgio muito gentilmente nos concedeu essa entrevista. Então agora, por volta de 2h da manhã, e a gente já acabou ficando direto aqui para apresentar o Manhã no Ar para vocês. Agora vamos lá para cima, vamos para o RC Cop, saber onde é que a gente está agora. Wilson Albuquerque. Dani, estamos aqui no cruzamento da Max Teixeira com a Torquato Tapajós. O Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, mostra aí que o trânsito é por baixo, ali no elevado que liga a Max Teixeira, que é a estrada da Cidade Nova, até aqui a Torquato Tapajós. Nós também já passamos ali sobre o Terminal 3, passamos também ali na entrada do Manoa, por lá o trânsito também muito tranquilinho, nesta sexta-feira, de tempo muito bom, de tempo muito aberto. A gente entra na nossa, como o Alex mostra, segue um pouquinho aqui, a gente observa lá embaixo que o condutor está pegando 60 km por hora, que é exatamente a velocidade máxima permitida aqui na Torquato Tapajós. Trânsito muito bom nos dois sentidos. A gente aproveita, Dani, para reforçar, para chamar a atenção do condutor, que a gente sabe, ele é responsável sim, mas nunca é demais a gente reforçar que é importante quando sempre respeitar o limite de velocidade da via. O trânsito está muito bom e é claro que isso é muito convidativo para a gente pisar um pouquinho mais no acelerador, mas não faça isso não, tá bom? Se você vai sair de casa aqui pela Torquato Tapajós, vá com muita responsabilidade, respeite aí o nosso trânsito, que é muito importante. O trânsito somos todos nós, assim como o trânsito está muito bom aqui na Torquato Tapajós, que ele continue desta maneira por todo o dia de hoje, já que nós estamos nos momentos aí, aquele período de férias, né? Então o trânsito continua muito bom. Então respeite sim a velocidade máxima, principalmente aqui da Torquato Tapajós, como a Alex mostra, aí o trânsito muito bom e também muito bom sobre o elevado aqui de Flores. O trânsito também é muito bom, tanto pela Constantino Neri, Dani, quanto pela Djalma Batista na manhã desta sexta-feira. Muito bom mesmo, então, o trânsito nesta manhã na nossa cidade, Dani. Obrigada, Adeilson, ao Alex, ao comandante Sérgio. Bom fim de semana, né? Hoje é sexta-feira, a gente espera sinceramente que esse sol que brilha sobre nós nessa sexta-feira vá também aí para o sábado e para o domingo, para todo mundo aí pegar uma praia na Ponta Negra, pegar ali um barco, tentar tomar um banho de rio, de cachoeira, banhos diversos espalhados aí em torno da nossa cidade e que as pessoas possam aí usufruir do sol nesse fim de semana. Obrigadíssimo, gente. Bom fim de semana para vocês também. Valeu, Dani. Em nome do comandante Sérgio Eduardo Gomes, do Alex Gomes, um abraço forte, bom fim de semana e até segunda-feira, Dani. E agora chegou a hora de falar de Pan-Americano. Essa edição dos Jogos está acontecendo em Toronto, a maior cidade do Canadá, que inclusive já recebeu outros grandes eventos esportivos. Nossa equipe mostra agora um pouquinho desse lugar, que já foi eleito um dos melhores para se viver no mundo. Vamos acompanhar então a reportagem da Carol Queiroz e do Rui Silva. Às margens do Lago Ontário, por trás de uma infinidade de prédios, surge Toronto, a maior cidade canadense, com quase 3 milhões de habitantes. E um detalhe, metade da população nasceu fora do Canadá. A metrópole atrai milhares de imigrantes todos os anos. E essa escolha não é à toa. Em 2005, Toronto foi eleita uma das cidades mais seguras do continente americano. A taxa de criminalidade por aqui é menor do que em qualquer outra cidade dos Estados Unidos, por exemplo. É o melhor lugar do mundo para se viver, segundo a revista The Economist. Impressionante a organização, como a cidade tem uma infraestrutura de transporte, tudo, então é bem bacana de vir mesmo. O Canadá está acostumado a receber grandes eventos esportivos. A cidade de Montreal foi sede das Olimpíadas. O Winnipeg recebeu 2 edições do Pan-Americano. Em 2010, o país sediou os Jogos Olímpicos de Inverno na cidade de Vancouver. E agora, com o tema Jogamos Unidos, o Pan chega a Toronto, trazendo 10 mil atletas e 49 modalidades esportivas.
E para fazer bonito no evento, Toronto investiu o equivalente a 6 bilhões e meio de reais. É o Pan-Americano mais caro da história. Foram construídos 10 novos locais de competição. A maioria ficou pronta ainda em fevereiro. Faltam apenas alguns retoques, como a montagem dos palcos para os shows, espalhados pela cidade. E o clima de festa toma conta dos moradores. A cidade está cheia desses painéis aqui, é bem legal para ajudar a gente a se localizar. Por exemplo, se você quiser saber sobre os esportes, aqui tem todos eles e, por exemplo, o judô. Vamos clicar aqui, ó. Tem aqui o local onde vão acontecer as competições e também um pouquinho sobre a história do esporte. Além disso, você pode sair daqui com uma lembrança. Olha só, volta aqui, take a photo, tirar uma foto, se posiciona aqui, ó, faz uma pose. Pronto, terminou. Já tá aqui minha foto e além disso, você tem vários fundos aqui diferentes, ó, da cidade, do mascote. Tudo para você compor aí a sua... Eu vou escolher essa daqui, ó, do Canadá, que eu achei bonitinha, que tem um mascote. Aí finaliza aqui e aí, ó, manda pro seu e-mail. Este casal adorou a novidade. Eles contam que estão empolgados com o Pan-Americano e vão assistir às competições de hipismo. A mascote oficial é este simpático porco-espinho, o Pati, que já ficou amigo do Dinga, a mascote da delegação brasileira. Para os nossos atletas, o Pan de Toronto é uma excelente preparação para as Olimpíadas no Rio em 2016. É muito importante essa experiência que eles vão adquirir aqui, no contato com os atletas, na pressão da torcida. Tudo isso vai criando no atleta aquela casca dura que depois vai fazer com que esse atleta consiga no Rio de Janeiro ter a melhor performance da sua vida, que é o que nós esperamos. Aí o general Heleno, que durante muito tempo foi aqui comandante militar da Amazônia, um orgulho realmente nacional, o general Heleno, com certeza fazendo um excelente trabalho, que é característica de tudo que ele faz. Agora nós vamos para lá, ao vivo, para o Canadá, conversar com ele, José Augusto de Souza. Cadê o Zé? Olha aí. Ele já está a posto, viu? O dia começou muito cedo de trabalho. Vai terminar tarde, né, Zé? E começou muito cedo, já está aí prontinho, falando com a gente aqui no Manhã no Ar? É verdade, é verdade. Bom dia para você, Dani, bom dia para todo mundo aí em Manaus. Olha, ontem você fez aquela inveja do calorzinho gostoso aí de Manaus, do sol, o RC Copa, enfim, mas eu estou mostrando aqui que hoje o sol tá bonito também, a gente está com um calorzinho gostoso, dá para sair, acho que até deixar o casaco no hotel e poder passear pela cidade, fazer nossas reportagens sem tanta roupa quentinha, dá para aproveitar melhor o dia hoje, Dani. E me diz como é que vai ser, então, já está sendo essa preparação, né? Como é que vai ser, então, essa festa de abertura? Imagino eu que só se fale nisso hoje na cidade, né? É verdade. Ontem ainda a gente participou de uma entrevista coletiva, os jornalistas tiveram um pouco mais de detalhes sobre como vai ser a cerimônia. Mas é claro que as principais atrações estão sendo guardadas a 7 chaves. O que a gente sabe é que essa atração a abertura de cerimônia vai ser comandada pelo Cirque du Soleil, que é canadense, né, um circo famosíssimo, né, o circo mais famoso do mundo, que fazem espetáculos assim, grandiosos, misturando arte circense, acrobacia, esporte, música, dança, teatro. São atrações realmente impressionantes e eles vão comandar a abertura. Serão 500 artistas de 25 nacionalidades diferentes e eles não revelaram muita coisa, disseram apenas que é para prestar muita atenção na maneira como a pira pan-americana vai ser acesa, não quiseram dar detalhes, e também prepararam, né, nos prepararam para um show de fogos também que vai impressionar, um show de fogos vindo diretamente da CN Tower, que é um dos pontos turísticos. Esse que eu estou mostrando aqui, ó, no reflexo desse prédio, é a CN Tower, né, a segunda maior torre do mundo, e eles vão abordar, essa abertura ela vai ter muito de teatro também, vai ser uma história, né? Vão ter protagonistas e outros atores que vão participar ao longo de toda a cerimônia. Tudo com essa qualidade e com a beleza que o Cirque du Soleil está acostumado a fazer.
Na verdade, o Cirque du Soleil é uma franquia, né? E tem alguns lugares do mundo que é fixo devido à estrutura que precisa. Por exemplo, em Las Vegas tem um dos shows que é numa piscina e tem outros espetáculos, esses sim volantes, já visitaram o Brasil algumas vezes, mas é uma marca. Toda vez que se fala em Cirque du Soleil, você já aguarda uma grande apresentação, né, Zé? Talvez a expectativa também esteja muito ligada ao nome Cirque du Soleil, que inclusive tem brasileiros que participam do Cirque du Soleil, são bem conhecidos, né? É verdade, é verdade. Para quem quiser acompanhar, a cerimônia vai começar, os portões serão abertos às 5 da tarde ainda aqui, mas só à noite que vai acontecer. Como é uma cerimônia muito extensa, a Record vai pegar os melhores momentos, né? O momento da delegação brasileira, certamente, com o Thiago Pereira sendo o nosso porta-bandeira, e os melhores momentos, a hora de acender a tocha, o show de fogos, tudo isso vai ser exibido num compacto logo após o término da cerimônia em si, né? Então, por volta de meia-noite, meia-noite e 15, quem quiser acompanhar vai poder ver na Record, e também no sábado na nossa programação, no Crack na TV, e também nos telejornais da Record, todo mundo aí do Brasil vai poder acompanhar os melhores momentos dessa festa. E a gente conta, lógico, com vocês, com todo o talento e comprometimento que o Zé, a Carol, o Rui lá no Canadá, lá longe, estão tendo aí para mostrar esses detalhes para a gente. Amanhã, inclusive, no Crack vai estar parte dessa cerimônia de abertura, lógico, que a gente vai mostrar, que é o nosso programa especializado em esporte. Zé, muitíssimo obrigado, bom fim de semana aí de muito trabalho. Amanhã você vai poder acordar um pouquinho mais tarde, né? Porque amanhã não tem manhã no ar e nem no domingo, mas eu imagino a ralação que não vai ser o dia do Zé, que começou cedíssimo e vai acabar bem tarde, lá na madrugada, não é isso? É isso mesmo, mas a gente tem que preparar um material especial para o Crack também, né? Então, assim, não vai ter manhã no ar, mas o trabalho continua aqui, a gente vai ter que trabalhar, mas estamos muito felizes e, assim, a nossa missão e a nossa vontade é essa, né? Levar o que tem de melhor aqui, as curiosidades e as informações necessárias que todo mundo quer saber aí para o Brasil, a gente faz questão de fazer isso. Então, não tem cansaço não, a gente vai aguentando. Obrigada, Zé. Bom trabalho para vocês, um beijão. A gente vai dividir agora a tela, você vai ficar aqui no cantinho que a gente vai falar com o Márcio, que não está no Canadá, está aqui em Manaus mesmo, mas igualmente o Zé, igualmente a todos nós, eu nem dormi direito com a entrevista do Sérgio, acordamos muito cedo agora, Márcio inclusive. Fala, Márcio. Dani, muito cedo, meia hora faz uma diferença. Então, olha, a gente vai lá de polícia, até mandar um abraço pro Zé que está lá em Toronto, quente lá, quente aqui. E falando de polícia, Dani, você deve lembrar de um caso que foi noticiado aqui, repercutiu muito a morte de uma policial militar dentro de uma unidade da Polícia Militar. Foi a soldado Deusiane da Silva Pinheiro, que foi encontrada morta no dia 1º de abril. Ela estava de serviço pelo Batalhão Ambiental, foi encontrada morta dentro de uma unidade do Batalhão Ambiental no Tarumã. E naquele momento disseram que havia sido suicídio. Pois bem, a mãe dela veio a público dizendo que não acreditava e achava muito estranho que ela, Deusiane, tinha sido encontrada morta pelo cabo Elcio Santos Brito. O Elcio, segundo a família, seria amante dela, o Elcio esse que você está vendo. E o Elcio estava de serviço junto com ela no dia que ela apareceu morta. A partir daí, o DEOPS descartou a possibilidade de suicídio e transferiu o inquérito inicialmente para a Delegacia de Homicídios. Lá foi dado início a esse inquérito, muitas pessoas foram ouvidas, foram pedidos laudos, só que chegou-se à conclusão de que se tratava de um crime para ser investigado pela polícia militar, porque tratava-se de uma policial militar em serviço, dentro de uma unidade policial militar, cujo suspeito é um policial militar. Então, a partir daí, todo esse inquérito foi encaminhado para a Polícia Militar, que abriu o que eles chamam lá de IPM, Inquérito Policial Militar. O resultado desse IPM está aqui em minhas mãos. Nós temos aí um cópia que foi feito e ele foi elaborado pelo Major Morrilas e diz o seguinte, que por ausência dos laudos fica impossível dizer a causa da morte da Deusiane. Não tem como concluir se houve homicídio pela ausência de laudo. Ora, fomos procurar o delegado de homicídios ontem e ele foi taxativo e disse que quando esses documentos foram enviados para a Polícia Militar, o inquérito acompanhou laudos. Foi enviado sim para a Polícia Militar laudos que aí a PM está dizendo que não recebeu nesse inquérito. Então tem que se verificar aí quem está deixando de falar com a verdade, porque a gente tem um documento oficial
dizendo que está faltando os laudos de simulação, né, de crime, ou seja, de reconstituição, o laudo de autópsia psicológica e o laudo de residográfico, aquele para saber se tem pólvora, tinha pólvora na mão dela. Então, é o que diz o documento da PM, está faltando esses laudos. Mas a Polícia Civil diz que foi sim enviado esses laudos lá para a PM. Então, tem que verificar. O que chama a atenção também nesse documento, Dani, é o seguinte, é que o comandante da Polícia Militar confirma o relacionamento extraconjugal do cabo com a Deusiane. Inclusive, esse relacionamento gerou uma briga entre a mulher do cabo e a soldado falecida e que, por conta dessa briga, inicialmente o cabo está sendo punido. Ele cometeu uma transgressão militar, previsto no artigo militar por conta desse envolvimento amoroso dele, casado com a policial, e que gerou essa confusão, isso dias antes dela ser encontrada morta. Então agora precisa ser muito esclarecido tudo isso, porque já foi descartado esse suicídio. O homicídio, segundo a Polícia Militar, não ficou comprovado por falta do laudo, mas o laudo existe. Então alguém tem que explicar isso aí. Muito obrigada, Márcio. Então o crime continua sem solução, né? A família certamente vai questionar esse laudo. A gente já se adiantou, inclusive já foi ver com quem deveria ter mandado o laudo. Enfim, existem duas versões, a gente certamente continua acompanhando. O próprio Márcio, no Alô Amazonas, traz mais informações desse caso. Foi de grande repercussão, né? A quem não lembra aquela foto que estava estampada em todos os jornais, da Deusiane com o passarinho, né? Uma foto que ficou bem marcada aí nesse caso. E, infelizmente, ainda não chegou ao fim e a gente continua acompanhando. Olha aí a foto, a gente mostra novamente para você. A gente continua acompanhando esse caso bem triste de uma jovem que, seja de uma maneira ou outra, acabou perdendo a vida de maneira precoce. Obrigada, Márcio. Bom fim de semana para você. Até segunda. Igualmente, até segunda. 7h40 em ponto, estamos de volta e olha só, chegou a hora de conferir os destaques do programa Hoje em Dia, que começa daqui a pouquinho aqui na TV A Crítica. Bom dia, Ana Hickman. Olá, Manaus. Bom dia, Daniela. O Beleza na Comunidade promete. 3 meninas foram surpreendidas pelo nosso programa e o sonho de ser modelo está mais perto do que nunca. Os jurados terão a difícil missão de decidir quem vai ter a chance de brilhar no mundo da moda. Pra quem você vai torcer, hein? Eu te espero, é nesta sexta aqui no Hoje em Dia. Tchau! Tão bom realizar sonhos, né? Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de economia. A produção de motos em todo o país sofreu um recuo de 9,5% no primeiro semestre desse ano. Com isso, o Polo de Duas Rodas de Manaus, o setor que mais emprega no Distrito Industrial, atingiu o menor número de empregos da década no setor. Nas ruas, elas se tornam cada vez mais numerosas. Afinal, as motos são uma alternativa para quem não aguenta mais os incômodos do transporte coletivo e os constantes engarrafamentos pela cidade. Mas apesar do aumento na fábrica de veículos duas rodas nos últimos Amazonas, no primeiro semestre de 2015, houve um recuo de 9,5% na produção. Então nós temos hoje um impacto que é de uma crise econômica, sem dúvida, e também de uma expectativa diante do ajuste fiscal. E além disso, já vem dos últimos anos a alta seletividade na concessão de crédito ao consumidor de motocicleta. O número de empregos do setor também caiu e hoje é o menor da década. Em 2011, o Polo de Duas Rodas tinha cerca de 20.500 empregados. Este ano, o setor tem pouco mais de 16.600 funcionários, o que representa uma queda de quase 4.000 vagas. O setor de duas rodas registra apenas 2 saldos positivos. As motos tipo scooter tiveram um crescimento de 15,8% nas vendas. O Polo Industrial de Manaus também produziu 316 mil bicicletas entre janeiro e maio deste ano, o que representa uma alta de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso se deve especialmente à entrada dos novos fabricantes no Polo Industrial de Manaus, quer dizer, a gente recebeu no ano 2015 3 novos fabricantes que estão impulsionando o número na produção local de Manaus. Os dados ainda são um pouco incipientes para esse ano, mas a gente acredita que esse ano o mercado deve fechar estável em termos de unidade vendida. Por enquanto, a Abraciclo acredita que não será necessário parar linhas de produção. Nós temos feito esforços substanciais para tentar minimizar esse impacto da empregabilidade do nosso segmento.
A nossa torcida aí para o polo duas rodas, tão importante para a nossa economia. Dê a volta por cima, volte a empregar como sempre. Agora a gente vai mudar de assunto, porque a gente vai voltar a falar, sabe o quê? De Pan-Americano. Você já pensou em saltar de uma altura de 10 metros, assim, direto, em direção à água? Parece impossível pra gente, né? Mas não é para a equipe brasileira de saltos ornamentais. Nossa série de reportagens sobre a preparação dos atletas brasileiros para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, a repórter Carol Queiroz conversou com uma estreante na competição. Nossa promessa no esporte, hein? Fique de ouvidos e olhos ligados na Giovana Pedroso. Vamos ver. Eles saltam da plataforma de 1 metro, na de 3, de 5 metros, aqui na de 7,5 e até 10 metros. Já conquistaram os maiores índices brasileiros e agora vão saltar em busca de uma nova conquista, o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. A estreante na competição pan-americana tem só 17 anos, mas um talento enorme quando o assunto é salto. Participei de um sul-americano em 2013, fiquei em primeiro lugar em 1 metro e em primeiro lugar na plataforma. Aí depois, ano passado, no Grand Prix do Canadá, eu fiquei em terceiro lugar no sincronizado. E aí esse ano agora no Grand Prix que teve no México e em Porto Rico, aí eu fiquei em terceiro no sincronizado e em segundo no sincronizado em Porto Rico. E é aqui, no Centro de Treinamento Team Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, que ela e outros atletas passam o dia dedicados aos treinos, que vão além das piscinas. Aqui onde é feita toda a parte física, né? Todo o treinamento físico. O espaço funciona como uma academia mesmo, né? A gente vê vários equipamentos, cada atleta junto com o seu coach, com o seu treinador, vem aqui e faz seu preparo físico, né? Comum. A estrutura garante aos atletas o mínimo de preparo para as grandes competições. O que é difícil mesmo é controlar o coração. Todo dia quando eu tô vindo treinar eu fico pensando, aí penso se eu conseguir uma medalha, como que vai ser. Eu tô super ansiosa. Também não é pra menos, né? Haja coragem para fazer o que esses atletas fazem. Para ela, hoje é natural, mas ainda é possível lembrar a sensação do primeiro salto a essa altura. Eu sei que eu lembro que eu tinha uma menina que fazia saltos comigo, então ela já saiu. Então eu e ela, a gente tinha que subir o mesmo salto. E eu fico vai você, não, vai você, vai você, vai você. Aí eu fiquei com muito medo, mas eu fui muito bom a sensação depois. Você gostou? Gostei. Por isso que eu tô lá em DJ até hoje. Quem acompanha tudo de perto é a treinadora e ex-atleta Ana Paula. Segundo ela, nos Jogos Pan-Americanos, Giovana deve saltar da plataforma de 10 metros. A disputa não vai ser fácil, mas uma vitória também não é impossível. A chance de medalha sempre existe, né? A partir do momento que as atletas, no caso ela, tem a mesma série que as adversárias, ou seja, ela está competindo de igual para igual, ela tem talento tanto quanto, é bem compatível a série, mas chance existe e a gente confia e está trabalhando duro para isso. Se depender da Giovana, o que nós vamos ter no PAN é a medalha de ouro, com certeza. Gente, que susto que eu tomei quando eu vi a Carol lá em pé, no alto, 10 metros de altura. Ela que adora aí ser desafiada. Semana mesmo a gente mostrou ela sendo desafiada aí pelo windsurf. E aí quando eu vi lá em cima, achei que ela ia saltar. Ainda bem que ela não saltou. A Carolzinha já está lá junto com o Zé e com o Rui, lá em Toronto. E mostra tudo pra gente, toda a programação da TV A Crítica do que está acontecendo lá nos Jogos Pan-Americanos. Você só vê aqui. E aqui em Manaus, a Vila Olímpica vai passar por uma reforma, ainda bem. O complexo deve ganhar, até o fim do ano, um centro de ginástica rítmica, um parque aquático modernizado e um ginásio de lutas. Tudo aí para as Olimpíadas, né? Para incentivar os nossos atletas nas Olimpíadas de 2016. Vamos ver.
complexo esportivo vai ganhar um ginásio de lutas com uma área de aproximadamente 1.200 metros quadrados. O espaço vai ter 2 tatames, 2 ringues e 2 arquibancadas e vai atender as modalidades de boxe e luta olímpica. Jéssica, atual vice-campeã de luta olímpica na categoria até 70 quilos, aposta em um melhor rendimento dos atletas com um novo espaço. Vai ter um ginásio pra gente treinar mais à vontade, ter o nosso espaço mesmo, pode trazer mais títulos, já trazemos títulos, então vai melhorar muito. A outra novidade é o Centro de Ginástica Rítmica. No pacote de obras da Secretaria estão ainda 44 academias ao ar livre, tudo com previsão de entrega até o fim do ano. Após a entrega e a inauguração das piscinas, da Vila Olímpica, do Centro de Lutas, do Ginásio de Lutas, o Setara também que vem aí, com certeza nós vamos estar aí trabalhando em torno de 80 profissionais da área de educação física, técnicos, para desenvolver esse trabalho aqui nesses complexos todos. O secretário aproveitou para informar também que o repasse financeiro de apoio aos clubes de futebol profissional do estado saiu hoje, no valor de R$2,5 milhões. Ontem a Cefaz estava já liberando esse recurso, claro que aí nós temos 24 horas de compensação nesse recurso, que deverá estar sendo liberado hoje na conta da CEPEA, e esse contrato foi um contrato de patrocínio com a Associação dos Clubes. E o fim de semana tá cheinho de opções de festa para quem quer curtir um bom arraial. Olha aí a musiquinha. São pelo menos 19 eventos espalhados em todas as zonas da nossa cidade. E nós separamos algumas opções aqui para você ficar atento, de olho. Olha a nossa fogueira. O que a gente tem, produção? 28º Festival Folclórico do Armando Mendes, de sexta e sábado, hoje e amanhã, no campo de futebol Armando Mendes, às 20 horas até meia-noite. O que mais que a gente tem de opção para quem quer pular fogueira, dançar quadrilha? Festival Folclórico do São José, hoje, amanhã e domingo, na rua Engenheiro Vilar Silva da Câmara, no São José 2, a partir de 6 horas da tarde, vai entrar aí pela madrugada até 1 hora da manhã. O que mais, gente? Que a gente tem para quem quer participar de arraial? Sexto Circuito Festival Folclórico Morro da Liberdade, hoje, amanhã e domingo também, na Praça do Cajual, Prosamim, Morro da Liberdade, a partir de 4 da tarde. Esse vai ser até mais adiante, até 2 da manhã. Tem também o 29º Festival Folclórico do bairro de Santa Etelvina, sexta, sábado e domingo, na Avenida 17 de Março, campo do CCA, no Santa Etelvina, né? 19 horas até 1 hora da manhã, o pessoal vai estar pulando fogueira. Outros arraiais aí pela cidade vão estar disponíveis na nossa página do Facebook. Você que adora arraial, eu adoro. Quer se vestir de caipira? Vai lá no Facebook do Manhã no Ar, agenda, vê o horário, o local mais perto da sua casa, o mais conveniente, e não deixa de participar dessa festa. Lembrando que amanhã, no sábado, tem competição entre os bois de Manaus, o Corre Campo, o Brilhante e o Garanhão. Serão 2 horas de apresentação para cada um, com 15 minutos de intervalo. Não deixa de prestigiar, não. Lá na Bola da Suframa, os nossos bois tradicionais de Manaus vão estar se apresentando. Olha só, gente, hoje tem o espetáculo A Bela e a Fera. Conhece? Sabe onde é? A Micaele Cervalho acompanhou um pouquinho dos bastidores desse espetáculo antes da estreia. Vamos ver. Todas as noites, este mesmo pesadelo. Relembro-me de apostia da terrível maldição que foi lançada sobre mim. O último ensaio, antes do início das apresentações, foi o momento de afinar a equipe que prepara o musical A Bela e a Fera. São mais de 1000 pessoas envolvidas no espetáculo. Atores, maquiadores, figurinistas, eles já estão com tudo pronto. E nós fomos acompanhar os bastidores. A preparação, todos os detalhes deste grande espetáculo, você vai assistir hoje no Magazine a partir das 11 da manhã. Mas a gente adianta um pouquinho para você que está assistindo o Manhã no Ar. Nós aconselhamos você chegar com 1 hora de antecedência, porque nós temos aí um espaço limitado, né, para 4.000 pessoas, nós temos estacionamento limitado e nós vamos ter 16 apresentações e daqui a pouquinho, logo mais, é a estreia, né? Hoje, sexta-feira, daqui a pouco 19h30, e aí vai sábado, domingo, durante toda a semana e só termina no dia 19, no próximo domingo.
na Nova Igreja Batista, ali na Torquato Tapajós, que já é conhecida por grandes espetáculos. Quem ainda não ouviu falar ou já prestigiou mesmo o Alto de Natal, que acontece há mais de 15 anos, conhecidíssimo aí na nossa cidade, e agora eles fazem esse espetáculo A Bela e a Fera. A Micaele Cevalho, que a gente sabe, repórter do programa Magazine, foi assim gentilmente foi cedida, né, pela produção do Magazine aqui para o Manhã no Ar, e você confere todos os detalhes dessa reportagem, também entrevista com alguns personagens desse grande espetáculo às 11 horas da manhã no Magazine com a Ludmila Queiroz e com a Natália Nascimento. Esse foi o Manhã no Ar. A gente agradece muitíssimo a sua companhia nessa semana, primeira semana aí efetiva do mês de julho. Lembrando que às 11 tem Magazine, meio-dia Alô Amazonas, e agora você vai ficar com a programação nacional da Rede Record, aí com o Fala Brasil. Gente, um grande fim de semana, obrigadíssimo, um beijo e até segunda. Olha as imagens do espetáculo. Tchau, tchau.